Vamos dar início, pessoal. Sejam todas bem-vindas. Agradeço a participação de todas vocês. A gente precisa elevar, gente, o nosso nível de consciência. Isso é importante. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente avança no emagrecimento. Não só no emagrecimento, mas na vida também. Por isso, da importância de a gente fazer essas aulas e vocês poderem assistir depois, como também realizar as consultas de forma individual, porque aí a gente vai cuidando de forma individual também, e o que dá para cuidar em grupo, a gente faz a aula, assim como quero dar as boas-vindas para quem vai assistir nossa aula posteriormente. Eu estava falando no início o quanto é difícil, nos tempos atuais, emagrecer, e o quanto de facilidade a gente tem para desistir. E entenda, gente, que no emagrecimento não há vários caminhos. Não há vários caminhos. Vocês podem encontrar diversos atalhos que vai fazer com que vocês percam peso, eliminem peso por um certo tempo. Só que quando esse caminho não está, de fato, instalado na realidade, vocês voltam ao estágio inicial que vocês estavam. Então, por isso que muitas pessoas vivem de efeito sanfona. O efeito sanfona, ele nos diz que aquele não era o caminho. Então, dá para a gente tratar o efeito sanfona de diversas maneiras. E eu tenho buscado ajudar as pacientes a emagrecer para a gente superar isso. Aliás, eu estou com uma paciente que emagreceu 18 quilos. Ela conseguiu em 6 meses. Para vocês verem. 6 meses, ela emagreceu 18 quilos. E ela já está comigo há mais 6 meses sem emagrecer, sem perder peso na balança, sem eliminar peso. Porque o eliminar peso na balança, muitas das vezes, não é também emagrecimento. Então, é assim, se vocês emagrecerem, vocês vão eliminar peso na balança, mas nem todo peso eliminado na balança é um emagrecimento. Então, todo progresso, ele vai gerar um resultado, mas nem todo resultado gera um progresso. E aí eu vou tratar isso com vocês aqui, porque as pessoas, elas têm se esforçado muito para emagrecer. Só que tal esforço as pessoas têm feito que chega uma hora que se volta contra ela mesma. Só que esse se voltar contra ela mesma, ela não vai ficar para ela só. Ela vai encontrar algo ou alguém que não ajudou ela a emagrecer. Então, ela vai transferir parte daquela responsabilidade. Então, cuidado que muito esforço não é sinal de êxito no emagrecimento. A gente precisa entender qual esforço eu preciso fazer. A gente tem que entender que existem ações a executar no emagrecimento que vai ser de forma individual com relação a vocês, baseado no método. Então, o método vai dar para vocês ferramentas, estratégias. Então, a gente vai poder conseguir fazer o detox, a gente vai fazer o jejum fisiológico para determinar a quantidade de comida. São 7 princípios do método que eu quero comentar com vocês. Então, 7 regras que a gente vai conseguir ir aplicando durante o processo. A gente vai poder utilizar as fórmulas para nos ajudar. A gente vai ter o suporte de forma individual. A gente vai ter as consultas de forma individuais para ver o que? Os erros que a gente ainda está cometendo, para a gente acertar mais do que errar,
A gente precisa entender sobre em qual ponto do emagrecimento a gente se encontra. Porque o resultado ele é individual, porque a vida de vocês também é individual. A história de vocês é única. Então, nessa aula, eu quero abordar os 4 maiores erros de quem busca emagrecer e pontuando algumas coisas bem importantes para com que vocês entendam de fato o que é o emagrecimento, onde precisa ele estar sendo realizado e aonde esse emagrecimento ele vai me levar. A gente precisa entender onde a gente quer chegar com o emagrecimento. Se a gente não souber aonde eu preciso chegar com ele, a gente para no meio do caminho mesmo, né? E eu estava comentando sobre as dificuldades porque, gente, existe um poeta chamado Thomas Eliot. Ele fala assim, ó, veja só o quanto isso remete à ansiedade, que é um mal que afeta aí mais de 90% das pessoas, né? Em um mundo de fugitivos, quem segue na direção oposta parece ser um desertor. Então, assim, nós vamos precisar pagar o preço de ser esse desertor, de a gente andar na contramão a esse trem que está em movimento, que é o sistema. Porque o mundo, de fato, não quer que a gente emagreça. Se vocês pararem um pouquinho para refletir o quanto a obesidade ela tem se alastrado hoje, desde as crianças, a menopausa chegando, população envelhecendo, a obesidade é um problema de saúde pública. Não se tem estratégia pública para vencer ela da forma como deveria. Existem várias possibilidades de incertezas para emagrecimento. A gente não conhece por trás daquele processo, para onde vai levar a gente. Medos, dores, lutas. Então, assim, tudo está concorrendo para com que as pacientes se tornem cada vez mais obesas. Então, a gente vai precisar, em alguns determinados pontos, andar contrário ao sistema, ao que todo mundo faz. Inclusive, é um ponto que a gente tem que parar para pensar e refletir de que eu não preciso fazer o que todo mundo faz para emagrecer. E sobre essa questão, veja que a gente está ficando cego ao que realmente importa na vida, em busca dessa aparência de estar e ser magra. Então, é muito importante a gente entender esses erros, tá? Por exemplo, o primeiro erro de quem busca emagrecer, focar na solução e negligenciar a questão. Gente, quantas coisas as pessoas já fizeram para emagrecer? Vocês já fizeram para emagrecer, só que focando na solução do problema. Então, as pessoas buscam dieta, remédio, academia. Dieta, remédio, academia. Aí faz todas as dietas. Mas é todas. E elas estão tentando com que o final daquele processo seja diferente. Não, acho que agora essa dieta vai. A outra não deu certo, acho que essa vai. Só que ela começa a viver de reprises mentais. A hora que ela percebe, ela não tem força para continuar aquilo lá. Porque, de fato, não é um caminho. Porque o problema não está no alimento. Então, a gente não pode negligenciar as questões. Porque para a gente encontrar uma resposta, eu preciso ter uma pergunta certa. Se eu não tiver as perguntas, como que eu vou encontrar as respostas? Então, focar na solução é a gente sempre estar em busca de resultado. É aquela pessoa que sempre olha para o resultado. Se o resultado não for conforme ela espera, pronto, já não está legal.
não emagreci nada, não está dando certo comigo. A outra está emagrecendo. Aí começa a ter um ar de comparação dos emagrecimentos. E hoje as redes sociais, ela nos joga muitos casos de sucesso que a gente gostaria de estar tendo também. E quando há uma comparação, a gente sempre perde, gente. Então, não compara o processo de vocês com ninguém. Com ninguém. Isso é muito importante. Quer encontrar a infelicidade é se comparar. Porque a gente nunca vai se comparar para melhor ou para maior. Sempre vai ser para a gente se diminuir. E sobre as questões do emagrecimento é muito importante, mas é muito importante. O segundo erro, qual que é? Viver no automatismo. Viver no modo automático. Então, as pessoas, elas acabam se alienando à rotina. Gente, a rotina. Então, é importante com que no dia anterior a gente até se organize. O que eu vou fazer no dia seguinte? Porque, às vezes, a gente começa o dia e termina o dia todos os dias da mesma forma. E aquele ciclo ali não está legal. A gente está fazendo muitas coisas ao longo daquele dia e o fazer, só fazer, não há descanso e a gente não se inclui no cuidado. Então é importante a gente rever o que de excesso que eu tenho feito no meu dia. O terceiro erro é a impaciência. Gente, a paciência é a chave para a motivação. Então, quando eu não tenho motivação, é sinal que eu não tenho paciência. E nos tempos atuais, a coisa mais difícil que tem é a gente conseguir ser paciente. A hora que a gente vai ver, a gente já explodiu, estourou, falou que não devia, comeu que não precisava. É assim, a impaciência, ela tá muito grande. E o quarto erro é buscar emagrecer sozinha, sem acompanhamento. A pessoa, ela vai dar um tiro no pé. Não tem como a gente conseguir ver quais são os nossos erros, os nossos acertos, as nossas limitações, a gente aprender a enfrentar os problemas da vida. Não tem como a gente aprender a estabelecer limites, se respeitar. Gente, o autoconhecimento, ele é um pilar muito importante, tanto de saúde quanto do emagrecimento. O autoconhecimento que eu digo aqui para vocês, porque isso tem diversos pontos que dá para a gente abordar sobre o autoconhecimento. Eu falo da aceitação de si mesma. O quanto que a aceitação de pontos que a gente não pode mudar faz com que a gente tenha mais leveza e se cobra menos. Então, esses 4 erros pelo qual as pessoas cometem, dificilmente vai gerar um bom resultado de emagrecimento. Então, a gente precisa o quê? Olhar para as questões, né, os porquês e os paraquês de a gente estar nessa situação, vivendo esses momentos. E não só focar na solução, no resultado, não. A gente precisa olhar para o processo. A gente precisa entender que essa dificuldade que a gente está passando é uma via pelo qual eu posso crescer com ela. Então, por que as pessoas perdem peso e voltam? Perde peso, volta, perde peso, volta. Porque ela não está fazendo ainda um processo para emagrecer. Porque no tempo que a gente vive, que é o tempo Cronos, tudo que a gente vai fazer, gente, é como se a gente estivesse plantando uma semente para crescer uma árvore e dar frutos.
Então, percebe na vida de vocês, todas as tentativas que vocês fizeram e não surtiram um efeito perdurável, não gerou um crescimento, um desenvolvimento, um amadurecimento, essas sementes, elas não puderam crescer, elas não puderam dar frutos. Esse é um dos motivos do efeito sanfona. Então, quantas sementinhas foram plantadas e deixado lá e elas morreram? Então, toda dieta que a pessoa busca só olhando o resultado é uma semente que ela planta e morre. Planta, morre. Planta, morre. Então, quando a gente entende que o processo de emagrecimento pode gerar na gente frutos, não só no âmbito do corpo, mas também da parte espiritual, a gente passa a entender que eu preciso continuar. Então, quantas caídas que nós teremos no processo de emagrecimento? É morte de um ente querido, é um problema financeiro, é um problema no relacionamento, é uma viagem que a gente faz, é uma troca de emprego, é um problema na criação dos filhos. Quantos problemas que a gente há de ter na nossa vida que isso pode nos tirar do importante processo que é emagrecer. Só que há um tempo em que vai pedir com que a gente dê uma pausa naquelas ações que a gente está focado para emagrecer. Não desistir, mas uma pausa para a gente resolver um outro problema, porque são várias questões que vão acontecendo na nossa vida. Mas o que acontece? As pessoas começam algo para emagrecer, não dá certo, vem uma tempestade e ela já joga para lá, deixa para lá e não faz mais. Aí, quando ela for começar um processo de emagrecimento, gente, é como se ela tivesse andado para trás. Que aí vai ser mais árduo ainda o processo. Então, por isso que o efeito sanfona vai tirando as forças de vocês, vai minando a energia de vocês. Até para vocês recomeçarem é muito difícil. É muito mais difícil do que da outra vez que vocês recomeçaram. Então, cada momento que vocês começam a emagrecer e não perseveram, o recomeço é muito mais árduo. Então, eu estou com uma paciente emagrecendo comigo, de 18 quilos, faz 6 meses que ela não elimina peso na balança. Mas ela já eliminou 18. Então, a vitória de vocês não está lá no ponto de chegada. A vitória de vocês estão nos recomeços. E são os recomeços que vai gerando em nós a constância, a perseverança, a disciplina. Então, a gente precisa recomeçar. Todos os dias nós vamos precisar recomeçar. Então, essa paciente falou, não vou desistir. Por quê? Eu estou começando a entender sobre eu mesmo. Então, ela estava começando a entender sobre ela mesma. Para quê, gente? Para ela começar a entender os pontos fortes que ela tem, os pontos fracos que ela tem, o que realmente importa na vida, o que não importa. Quando essa paciente emagreceu 10 quilos, ela não imaginava o quão ruim ela estava. Então, é importante a gente ter um acompanhamento, uma metodologia mediante a essa situação. Porque o quão difícil, o quão árduo é vencer a obesidade, que é uma doença em que atinge as 3 naturezas humanas de vocês. Então, a obesidade atinge o corpo, a alma e o espírito. Não é só uma dor de cabeça que está dando no corpo, vocês vão tomar o medicamento e vai passar. Não é só um quadro bacteriano, deu febre, vocês vão tomar antibiótico e resolve. Não é só uma cápsula que vocês vão tomar, vai sumir a gordura de vocês. Não, porque a obesidade é um problema de saúde crônico que está relacionado com a história de vocês.
Então, é importante a gente começar a se questionar, para a gente evitar os erros de quem busca emagrecer, quais razões te fizeram ou fazem engordar? Então, quais razões te fizeram engordar? Vocês devem lembrar quando vocês começaram a engordar. Porque teve um ponto, um tempo na vida de vocês que vocês não estavam em obesidade. Teve um momento da vida de vocês que isso desestabilizou. E vocês começaram a desandar com o peso. É importante vocês buscarem informações assim, para entender quais são as razões que me fazem engordar. Se vocês já conseguirem descobrir, escrevam isso. É importante vocês escreverem. Nossa, eu comecei a engordar quando eu sofri um acidente. Depois disso, né, eu comecei a desenvolver obesidade. Eu comecei a engordar quando eu desenvolvi um problema de saúde. Eu comecei a engordar na minha infância, por tal acontecimento. Eu comecei a engordar por um sentimento que eu passei a ter que me intoxicou. Por exemplo, a rejeição é um sentimento tóxico, se a gente não souber lidar com ela. Né? A dor do abandono, do abuso. Gente, o que me faz engordar, é importante eu lembrar disso. Sim. Em qual momento da sua história você começou a engordar? Eu tive uma paciente que ela começou a engordar depois que a mãe dela faleceu. Quando? Lá na adolescência. Só que como que ela foi descobrir que isso era um dos problemas da obesidade dela? Quando ela emagreceu 30 quilos. Gente, vocês têm noção disso? Que tem coisas que ficam armazenadas que a gente não consegue ter acesso? À medida que a gente vai emagrecendo, a gente passa a acessar isso? Ou tem coisas que eu não tenho acesso? Por quê? Não houve um profissional que olhasse para mim como deveria. Então, a razão que me faz engordar pode ser uma doença, pode ser uma dor, pode ser um trauma, um sentimento, o ambiente. Gente, pode ser o ambiente. As crianças que estão desenvolvendo obesidade, só pode ser o ambiente. Então, para você ver que a obesidade ela está cada vez mais precoce. Por quê? Porque está tudo vivendo no automatismo de estímulo, só comendo produtos, só o que intoxica. Vício no aparelho de celular. E aí a pessoa está lá comendo e vendo, comendo e vendo. A pessoa olhando a televisão e comendo. A pessoa começa o dia já olha no celular, vai dormir olhando o celular. Então, esse bendito aparelho aqui, a gente precisa aprender a colocar alguns determinados limites com ele também. Na hora de eu comer, eu não vou mexer em nada. Então, tem coisas que a gente vai precisar ir desfazendo, desescolhendo. Então, quais razões me fizeram a engordar? Tem pacientes que começou a engordar depois de um quadro de depressão. A depressão foi o gatilho para ela engordar. Eu gravei um vídeo que eu vou postar lá no meu Instagram, um reel lá, que eu falando para a paciente lá o seguinte: engordou após depressão? Não foi o medicamento que você tomou, não foi seu metabolismo, não foi o alimento, não foi. É um problema de saúde que também afeta as três naturezas humanas: o corpo, a alma e o espírito. E não é só força de vontade. Então, às vezes, é um olhar que a pessoa pelo qual ela não deu atenção ainda. E se é um problema de saúde, eu reconhecendo ser um problema de saúde, eu começo a entender como eu vou lidar com ele. Eu estou com uma paciente que ela tem vício em açúcar.
Gente, mas é vício. Sabe o que é vício? De você tem que comer açúcar e tomar refrigerante todo dia, porque senão você passa mal se não consumir. Já está ao contrário. Na verdade, ela teria que passar mal consumindo. Não, hoje ela passa mal se ela deixar de consumir. E essa questão dos vícios, é importante a gente entender que a gente não vence sozinho. Gente, a gente não tem força para vencer sozinho um vício. Então, por exemplo, o vício da gula, tá? Não enfrentem a gula de frente. Se eu tenho um vício da gula, eu não posso querer ser mais forte que a gula, que a gente vai cair na gula. O que vocês precisam? Evitar ocasiões que faz com que vocês entrem na gula. Então, com os erros que a gente sabe que tem, é importante eu ir identificando tais erros, eu não entro em choque com ele, eu não tento confrontar ele. Eu primeiro começo a evitar aquilo que me faz errar. Então, por exemplo, a pessoa que tem vício com a gula é terrível, terrível. Não tem nada que vai saciar aquilo lá nela. Se ela ficar enfrentando a gula, ela vai perder. Ela tem que mudar o olhar dela. Ela tem que fazer algo concreto. Você quer vencer o vício da gula? Não é você lutar contra a gula. Gente, é você lavar aquela pia de louça. É você ir lá arrumar a gaveta do guarda-roupa que está bagunçado. É você ir lá carpinar lá o terreno. As plantas lá que precisa dar uma limpeza. É você pegar e limpar tal cômodo. Quando vocês fazem algo concreto, diante daquele impulso que a gula te dá, você vence ela. Por quê? Porque a gente sai de dentro da gente. Dentro da gente, a gente não será capaz, em certos momentos, de vencer aquilo resistindo. Nem queira confrontar a gula. Assim como os outros pecados também. Não tem como, gente. Então, assim, o que eu preciso evitar? As ocasiões. Porque o vício, ele é assim. Até a gente ir melhorando o nosso nível de consciência, entendendo o quão aquilo está me prejudicando, evitando as ocasiões, a chegar a um ponto de que a minha maturidade vai fazer com que eu, estando diante daquilo, eu consiga me controlar. Porque com a comida é assim. E a gula, né, não é só consequência no corpo que ela traz uma consequência também na nossa alma. Então, ela vai minando as nossas forças. Então, tem gente que não vence determinadas doenças por não conhecer como lidar com aquilo. E aí ela vai se esforçando, se esforçando, se esforçando. Enquanto ela não encontra as razões que a fizeram engordar, ela não vence. Eu falei para um paciente, falei o seguinte, a obesidade ela é uma doença crônica, ok? Crônica. A pressão alta é uma doença crônica, o diabetes é uma doença crônica. O paciente com pressão alta, melhorou a pressão, ele para de tomar o remédio? Ele não para de tomar o remédio. Se ele parar de tomar o remédio, arrisca ele infartar. Ele já tem um problema no corpo dele, uma disfunção no corpo dele. Então não é porque melhorou, eu paro. Por isso que muitos de vocês não vencem a obesidade. Por isso que muitos tratamentos não têm sentido. Vai chegar uma hora que vocês não vão conseguir fazer mais. Então, por exemplo, balão intragástrico. Faz sentido para vencer a obesidade? Não. Por quê? Ele é um tratamento que vai ser invasivo ao nível do estômago.
do corpo da paciente. Mas a obesidade afeta o corpo, a alma e o espírito. A bariátrica será suficiente para resolver a vida toda da pessoa? Não. Por quê? Ela é uma cirurgia no corpo. Mas a obesidade afeta o corpo, a alma e o espírito. A ansiedade é uma doença na alma. A preocupação é uma doença na alma, no nosso psiquismo. Há situações que o paciente precisa ser medicado quando ele é ansioso, né? Quando há um diagnóstico de doença. Ele vai tomar medicação para equilibrar uma disfunção neuroquímica. Melhorou da ansiedade. Se ele parar de tomar o remédio, vai voltar tudo de novo. Então, o que faz? Ele toma o medicamento, ele vai buscando uma ordem na vida dele, ele vai buscando ajustar a vida dele. À medida que ele vai ajustando e ordenando a própria vida, aquilo vai trazendo mais segurança. À medida que ele vai tendo mais segurança, ele se preocupa menos, porque ele aprende a lidar com ele mesmo. Então, por que que não adianta focar só na solução? Vai lá, faz dieta e perde peso, faz dieta e perde peso. Chega uma hora que não perde mais peso. Porque a pessoa, ela não entendeu que ela é impulsiva, ela não sabe lidar com os impulsos, que ela vai ter recaídas, que vai ter final de semana que ela vai ter uma festa. Aí ela vai ficar estressada, ela vai comer um doce. Gente, isso é um tiro no pé de quem faz dieta. Por quê? Ah, não dá certo mesmo? Eu vou desistir. Aí desiste. E ela se enfia no vício de comer. E ela vai piorando aquele problema que existe. Porque ela só foca na solução, ela não foca na questão de qual é o problema. O que está gerando isso? O que me faz me comportar assim? É importante, gente, porque quando a gente tem uma atenção para essas situações, a gente tem um olhar atento para isso, tá? A gente observa atentamente. O que me faz comer desse jeito? E aí a gente vai identificando as realidades que estimulam e nos desequilibram. Assim a gente vai ser capaz de lidar com aquelas adversidades. Então, por exemplo, se a raiva faz você comer, o que gera raiva em você? É importante eu identificar o que me gera raiva. Percebe? Se a tristeza me faz comer, com o que eu fico triste? Se a preocupação me faz comer, com o que eu me preocupo? Se o desafeto me faz comer, por que eu estou afetado assim? Porque a gente vai entendendo para aprender a lidar com a gente mesmo. Tá, eu tô com raiva, tá, mas você tá com raiva do quê? De alguém, de alguma situação? Tá, de alguma situação, tá, porque não saiu conforme você gostaria? Ou você tá com raiva de você porque há uma cobrança em excesso sobre você mesma? Ou uma exigência? E aí você se cobra, se esforça, se exige e ninguém vê, ninguém reconhece tudo que eu faço. Mas peraí, ninguém precisa reconhecer o que você faz. Você está fazendo esperando o reconhecimento do outro, mas a forma como o outro vê não é a forma como você quer ser enxergada. Percebe que aí a gente vai começando a entender que às vezes eu preciso começar a ter um prisma diferente, um olhar diferente. Então, o peso, o esforço pesa a tal ponto que pode levar a pessoa para pior. Porque o esforço, gente, em excesso gera impaciência e frustração. Ou me esforcei tanto, mas eu me esforcei tanto, mas eu fugiu do planejado. Eu não consegui fazer tudo que eu queria fazer conforme eu gostaria de ter feito.
Então, isso é uma mentalidade de quem só vê o resultado e tem buscado emagrecer para com que alguém veja, para com que alguém me note. Percebe? Mas cuidado, porque pode ir alimentando na gente um pensamento pessimista, um pensamento vitimista, que a gente fez tudo e não teve resultado. Aí o que acontece? A nossa má inclinação vai fazer o quê? Vai culpar algo ou alguém pelo nosso insucesso. Só que eu estou fazendo e me esforçando na forma como eu achava que ia dar certo, mas não deu. Então, quando a gente olha para o processo, entende que a obesidade é uma doença, em que só o meu esforço não vai resolver, porque na vida, como que a gente melhora? Existem dois movimentos para a gente melhorar na vida. Primeiro, o nosso esforço. Precisa ter esforço, sim. Gente, mas a gente tem que contar com a graça de Deus. Porque se a gente não unir essas duas situações, esses dois movimentos, a gente não vai conseguir ter êxito. Por quê? Isso está escrito na realidade, gente. Lá na palavra de Deus está escrito. Jesus disse que nada podeis fazer sem mim. Se nada é nada. Então, às vezes, o esforço da pessoa está sendo em vão. Mas ela está querendo aquele resultado por tal esforço que ela fez. Inclusive, pacientes que têm compulsão à noite. Que ela viveu um dia numa vibe de loucura de trabalho e estresse durante o dia, só que ela não conseguiu tal recompensa que ela gostaria de ter. Aí o que ela faz? Ela se enfia na comida à noite. Porque parece que está faltando alguma coisa pelo tudo que eu fiz. Então percebe que aí vai gerando na gente uma impaciência. Mas a pessoa ainda nem identificou por qual razão ela está engordando ou engordou. Eu tenho muitos pacientes que engordaram no período da pandemia, por conta de perda de entes, né? Pessoas próximas, medo, ficou trancada, fazia atividade física e parou de fazer, estava emagrecendo, já não conseguiu mais, e ela acabou engordando. Tá, mas ela engordou por quais motivos? Então é importante a gente ter alguém que vá fazendo um diagnóstico disso. Eu tive uma paciente que foi muito interessante. Só para vocês verem o quanto a gente pegar um pouco da história de vocês para ir dando significado, vai aliviando a dor de vocês. Porque sem querer, sem perceber, inconscientemente, a gente vai se colocando no centro daquele problema. E a solução não está dentro do problema, está fora do problema. Eu atendi uma paciente que ela estava emagrecendo e ela ficou 3 meses sem emagrecer nada. Só que ela já tinha perdido 20 quilos aí, se eu não me engano, mas ela ficou um tempo sem emagrecer. Pode ser que você não emagreça no início do processo. Também pode acontecer. Por quê? A gente não consegue estar presente em todos os momentos. Então, pacientes que não conseguem emagrecer, ela não está presente, porque todas vocês são capazes. Todas. A falta de presença impede. Porque a gente só consegue transformar o nosso potencial em atos no momento presente, que é agora, é hoje. Que, aliás, é o momento do tempo cronos que nós devemos viver hoje. Só que, às vezes, amarrada lá no passado, por acontecimentos que nos feriram, a gente traz aquilo para o momento atual. Então, a gente vive aquela dor de novo. Ou, visando o futuro, a gente traz para o momento presente a preocupação, o medo. E a resposta disso é o quê? Mediante a fuga, a gente comer. Porque algo me falta, algo me faltou. Gente, porque para pensar se tem algo que falta na vida de vocês.
Para pensar se a dor que vocês tiveram na vida está acontecendo agora. Está acontecendo agora? Não, agora, hoje? Não está. Então, tem muitas dores que a gente passou na vida que não está acontecendo hoje. Então, por exemplo, a paciente foi rejeitada, não está acontecendo hoje. A paciente ela foi traída, a traição não está acontecendo hoje. A paciente foi abandonada, a paciente ela foi, enfim, todas as dores que nos acontecem, ela não nos acontece no momento agora. Então percebe? Só que isso vai minando as nossas forças de a gente ser melhores. Então como que a gente vai identificando isso? À medida das consultas que a gente vai fazendo. Não emagreci? Ok, eu estou precisando mais de ajuda do que aquela fulana lá. Por isso que o processo é individual. Então, eu atendi uma paciente esses dias aí, vai vendo. Gente, o que tirava ela do processo de emagrecer dela era um processo pelo qual ela estava vivendo dolorosamente, mas que remetia àquela dor que ela teve. Ela estava vivendo um problema, não com ela, com pessoas ligadas a ela, só que aquele problema de pessoas ligado a ela estava remetendo uma memória que ela também viveu esse problema lá atrás que causou a dor nela. É como se ela ressentisse de novo aquele problema. Automaticamente te tira do momento presente. Mas não está acontecendo agora de novo com você. Está acontecendo com fulano, mas não com você. Então percebe o quanto que a nossa mente ela pode ser transportada, gente, para um momento diferente do que é o agora. Só que só existe 2 momentos na nossa vida, gente, o agora e na hora da nossa morte. Por isso que eu falo para os pacientes, não desistam de emagrecer, não desistam. Quando há uma metodologia, tem jeito de solucionar. E vai chegar um momento que o emagrecimento de vocês precisa mudar o propósito. Então, vocês chegam com um propósito para mim. Eu quero emagrecer por conta da qualidade de vida, eu estou com um problema de saúde X, Y, né, Z, eu estou com a autoestima baixa e eu não gosto por conta do meu corpo estar assim. Beleza. A pessoa eliminou 15 quilos. O propósito não pode ser o mesmo. A gente precisa reformular aquela situação de novo. Você quer emagrecer para quê de novo? Vamos lá. Para onde você quer continuar indo? Percebe que a gente precisa ir caminhando. Então, de propósitos em propósitos, a gente caminha na vida. Só que a maior dificuldade que as pessoas estão tendo é o quê? A forma de como a gente está vivendo, corrido, sendo estimulada e comendo de qualquer jeito, está fazendo vocês perderem a capacidade de análise, de raciocínio. Aí nem fome tá e come. Isso está acontecendo com todas as pessoas. E aí come, e aí começa a fazer os atos de beliscos. Mas não era aquilo que ela queria. Não era. Ela queria estar melhor. Mas sem fazer um processo, um tratamento, ela não vai conseguir estar melhor. Então, as razões que fazem ou fizeram vocês engordar é muito importante. Muito importante. Então, a gente não pode negligenciar as questões. Ó, a Paty, ela escreveu lá, estou com um problema também com doce. Estou com muita dificuldade. Não estou conseguindo ficar sem alguma coisa doce após a refeição. Estou tendo ansiedade quando penso que não posso comer. Por quê, Paty? Quando você pensa que você não pode comer, como que eu vou viver sem isso? Nossa senhora, que fissura, preciso comer um doce. Então, ao mesmo tempo, você não consegue controlar o impulso de querer comer doce, ao mesmo tempo, se você ficar pensar sem viver isso aqui, como que eu vou conseguir? Então, começa a haver um conflito. Você quer comer, mas ao mesmo tempo você não deve comer. E o que eu faço? Aí você pende para aquilo que é mais fácil. Você vai e come. Só que depois que você come, puxa, não devia ter comido. Tanto assim. Ou todo dia.
Problema não está no doce, Paty. Entenda que o problema não é o doce, tá? Não é. O problema é se você falar para mim assim, Thiago, eu não consigo ficar um dia sem comer doce. Não consigo. Isso é uma necessidade, isso é um problema. Existe um problema aí, tá? É igual a paciente minha, que ela tem vício de açúcar. E ela já identificou isso. O vício dela chega a tal ponto que ela tem infecções recorrentes de urina e ela tem dores no corpo todo dia por comer o doce. Só que ela também não consegue ficar sem o doce, porque senão gera outros problemas ficar sem ele. Então ela tá com problema se ela comer e se ela não comer. A questão do doce depois do almoço é hábito. Isso é hábito, gente. É porque tem. É porque compra. Evita as ocasiões. Paty, isso é importante. Então já evita comprar. Evita ter de fácil acesso. Se você sai para comprar, isso é um problema sério. Se você não ter, gente, se você não ter o doce, se você sair para comprar, isso também é um problema sério. Porque a gente vive sem essas coisas. A gente não precisa disso para viver. A sobreposição depois do almoço, percebe que você está sobrepondo o almoço com um gostinho que é seu. Você comeu o que você precisava, mas você ainda quer um saborzinho ainda diferente. Você quer ainda um agrado e um mimo depois daquela refeição. Você vai conseguir vencer isso daí, Paty, não lutando contra. Igual eu falei lá, não batam de frente com a gula. Não batam de frente com a gula. Se vocês baterem de frente com a gula, vocês vão perder. Vocês precisam fazer um ato concreto, fugir daquela tal ocasião ali, tá? Com o doce depois do almoço, eu não sei se você faz isso ou não, tá? Mas depois do almoço, Tati, você precisa fazer uma oração. Você tem que sobrepor a tua refeição com uma outra coisa que não seja o doce. Gente, o ato da oração é extremamente importante, porque a oração é uma elevação da nossa mente a Deus. Então você vai fazer uma oração de agradecimento por ter feito uma refeição, nutrido o teu corpo, agradecer por quem preparou, porque Deus nos concedeu o alimento para que pudesse nos servir. Então, o quão grandeza é a gente parar para refletir que o alimento vem para nos servir. A gente não deve, hipótese alguma, servir o alimento. Pacientes que têm vício de comer, eles estão servindo o alimento, eles estão colocando a vida deles em prol daquilo. Olha o quanto isso é gravíssimo. E você precisa, Paty, se permitir comer um doce depois do almoço. Porque você decidiu comer, você quer comer, você vai escolher aquele doce, sentar e degustar ele. Você sabe que não é uma ação boa a ser feita todo tempo, todo dia. Mas uma vez ou outra você precisa se permitir. Não dá para a gente ficar nos negando. Porque, afinal, não vai ser comer uma sobremesa que vai prejudicar a tua saúde e todo o teu processo de emagrecimento. Agora, quanto mais você pensar que não pode, eu não posso, eu não posso, eu não posso, quanto mais você se nega aquilo, mais você vai comer. Aí, se você não comer depois do almoço, você vai comer muito mais à tarde. Ou muito mais no outro dia. Gente, porque a gente vai comer.
Porque a gente não tem maturidade ao ponto de negar nesse sentido e continuar negando aquilo que não é legal. Para vocês começarem a fazer essa negação conscientemente, vocês vão precisar se melhorar muito. Para você chegar, olhar para aquele doce, eu não quero comer e vai ficar tudo bem, todo dia daquele jeito vai ficar bem. Tem que ter uma maturidade muito grande, porque os deslizes vão acontecer, mas isso não determina o processo ele continua. Só que você já teve uma consciência diante daquilo. E colocar o doce depois do almoço, algo está te faltando. É uma falta isso. Que aí a gente tenta colocar algo para suprir. A gente precisa começar a fechar as brechas. Entendeu, Paty? Porque se é algo que você faz de hábito, um comportamento de muito tempo, é algo que você está tentando colocar ali em algo que está faltando. Mas percebe que isso é com você, porque não é com o corpo. Porque o corpo você já nutriu ele com a comida. Você já deu para ele os nutrientes, você já almoçou, você já não está com fome. Você não é problema com o corpo. É problema consigo mesmo. Você ainda está precisando colocar um gostinho a mais. Gente, tem muita gente que não consegue ficar com a amargura do coração, com a dureza da vida, com as dificuldades, os problemas que enfrentam, e que a pessoa quer tentar adocicar aquilo. E ela come doce. Então, qualquer sentimento que ela tem, ela come doce, para tentar adoçar algo que está amargo e azedo. É amargo e azedo mesmo. Só que a gente precisa identificar o que é. Entendeu? Então, isso é importante. Então, depois do almoço, é importante a gente fazer uma oração. É muito importante, gente. Não só depois do almoço. Mas isso, para ajudar a Paty, é muito importante. A oração após a refeição. Um segundo ponto que é importante é a gente buscar viver na presença. Gente, buscar viver o presente é muito importante. É porque o presente, ele é simples. O presente é o cotidiano. É onde Deus quer que a gente esteja, fazendo aquilo que a gente deve. Mas às vezes é cansativo, é árduo, é penoso. Mas é importante a gente se esforçar a estar presente para cumprir os nossos deveres. E tem pessoa que tem dificuldade de entender quais são os deveres dela. Há uma dificuldade nisso. Aí a pessoa vai fazendo coisas que não é nem dela. Ela vai colocando coisas no lugar que não é dela e deixando de fazer o que compete a ela. Aí isso gera um problema também, porque ela vai começar a comer sem precisar. Então percebe como uma coisa puxa a outra? Comigo não é depois do almoço, sim à noite. Não é doce, sim carboidrato. Então, é a mesma questão, Meire. É tentar colocar alguma coisa que me falta. A gente tenta preencher com alguma coisa. Algum tipo de alimento específico. Percebe que é específico. É muito ligado à memória afetiva. É a mesma questão. Colocar o carboidrato à noite, é algo que falta. O que me falta? Que eu estou tentando preencher. Que eu não estou querendo ficar com aquele vazio. É justamente vocês não fazerem esse ato de comer que vocês vão descobrir o que vocês precisam para a vida de vocês. Gente, e não é que a vontade vai sumir, não, tá? A vontade, ela vai sempre bater a porta de vocês. E que bom que bata. Porque quando bater a vontade, vocês negarem, gente, vocês vão avançar na vida interior. Só que não neguem por negar. Vocês precisam oferecer as coisas que vocês vão fazendo, que é difícil e árduo, para Deus. Não parem em você.
É coisas que estão paradas em vocês, que vocês estão precisando ser canais para algo. Vocês estão precisando ser canal para algo que vocês precisam identificar. Vocês não estão conseguindo ainda. Então é importante a gente organizar o nosso tempo. Gente, para organizar o tempo no dia de hoje, nós vamos precisar andar na contramão. Nós estamos fazendo muito mais coisa do que nós deveríamos fazer. Nós estamos fazendo muito mais coisas do que em 24 horas dê para fazer. Isso vai estressando, saturando, vai angustiando a gente, vai preocupando a gente. A gente está querendo controlar coisas incontroláveis. A gente está querendo fazer todas as coisas sozinhas. A gente tá buscando, sem as pessoas perceberem, viver de forma individual. Gente, a mídia não dialoga conosco. Não dialoga. E nós estamos perdendo tempo em algo fútil que está minando a nossa força. E isso afeta desde a questão celular até a nossa questão espiritual. Então, tem pessoas que têm dificuldade de tomar decisão porque não tem força para tomar decisão naquele determinado momento, porque foi minando as forças. Sabe aquela situação, a pessoa vai tentando riscar a caixa de fósforo? Aí não vai dando. Ela risca. E ela vai perdendo palito. Ela risca, ela vai perdendo palito. Isso é com as coisas que estão estimulando a gente. Tem muitas coisas nos estimulando. Que, gente, não é essencial para a vida. Quando a gente para ver que coisas que a gente gostaria de ter, que a gente teve, e aquilo não foi o suficiente. Só que a gente quer continuar a ter. E a pessoa ela quer continuar a ganhar, e ganhar, e ganhar, e ganhar. Porque a gente não soube perder na vida. Quando a gente começa a entender que eu preciso aprender a perder, que aprender a perder, para mim, vai ser um ganho. Porque, gente, quanto mais coisa a pessoa tem, mais preocupação existe. Percebe que quanto mais as pessoas conquistam, mais dores de cabeça elas têm. E se ela conquistou o tal bem, ela vai ter que lutar para ela manter aquele bem. Então, por exemplo, tem pessoa que tem o desejo de ser milionária. Nossa, se eu ganhasse na Mega Sena, parece que vai resolver todos os problemas da vida dela, né? A pessoa, ela tem um montão de dinheiro, mas ela não tem a mínima capacidade para lidar com aquilo. Aquilo na mão dela é um estrago, em vez de ser um bem. Por quê? Ela vai ter que ter condições de manter aquilo lá. Só que ela não quer perder aquilo que ela ganhou. Aí ela vai lutar uma vida inteira para manter aquilo que ela teve. Mas ela também não quer perder aquilo que ela ganhou. Gente, isso é um tormento. Um tormento. E se a gente for parar para pensar, nada daqui a gente leva. Eu estou mais preocupado para onde vocês estão caminhando, direcionando o emagrecimento e a vida de vocês por aquilo que a gente está conquistando nesse mundo aqui, porque daqui a gente não vai levar nada. A gente precisa entender qual o legado que a gente vai deixar. A gente entrou na vida. A gente está fazendo algo para a vida, a gente está vivendo. A gente está cumprindo e deixando algo para quando a gente morrer, alguém disser que, nossa, que legal, essa pessoa me ensinou isso, deixou isso. Eu estou falando de valor, não de bens materiais. Porque isso daí vai gerar um problemaço depois. Muitas famílias têm problemas por conta de bens materiais. O que a gente vai fazendo com o tempo que vai passando? A gente tem perdido a noção do que o que importa para a gente é invisível aos olhos. Então, o sistema ele vem para adoecer a gente, para a gente ir se comportando igual bicho. Gente, começa a observar o jeito que as pessoas falam, se comportam, andam, compram, comem.
elas estão sem utilizar a inteligência que Deus deixou. Então, elas vivem uma vida monótona, sem dor, sem sofrimento e só de prazeres. Quem vive só de prazer é bicho. Não é humano. Só que a gente não foi feito para isso. Só que todo o sistema vai nos condicionando a isso. Por isso que a gente precisa também andar na contramão. Começa a perceber como é que as pessoas conversam. Aliás, emagrecer vai gerar um incômodo nas pessoas, tá? É importante vocês entenderem isso. Que vocês vão ser incômodos. Eu quero fazer uma aula só disso. Emagreci e incomodo. Eu quero fazer uma aula só disso, vocês vão entender por que isso acontece. Só que não desistam. Então, a gente precisa aprender a estabelecer limites, a se respeitar, enfrentar os problemas que a gente tem. A gente precisa entender que a vida, ela vai nos colocando situações pelo qual eu preciso me melhorar. Eu não posso negar a realidade que me acontece. Teve uma paciente que ela teve um problema muito grande, tá? Financeiro. E então ela precisou emprestar, né, certo valor de um familiar próximo, e ela começou a sofrer por não conseguir pagar aquilo, né? E ela se enfiou no meio desse problema aí. Então ela começou a viver uma ansiedade e uma preocupação exacerbada. De que às vezes a própria pessoa que cria o próprio problema. Isso não é um problema. Vamos sair dessa situação aí e ver de uma outra forma. Porque tem problema que é a gente mesmo que desenvolve ele. E a gente fica alimentando aquele problema lá. Então é importante a gente ir entendendo isso. Mas sozinho eu não consigo. Eu preciso ter alguém que me ajude a colocar isso em ordem. Exatamente. Aí a gente vai mudando a nossa forma de pensar sobre aquilo, a gente vai colocando um sentimento melhor no coração. Então, o emagrecimento não é só mentalidade também. Não é. As pessoas que buscam emagrecer e todo mundo fala que é só mentalidade, muda a tua mentalidade que você emagrece. Não é só. Porque o sentimento, ele não é acolhido pelo nosso cérebro. O sentimento é acolhido pelo nosso coração. Então, o coração participa do emagrecimento, participa. Por isso que eu coloquei nas redes sociais lá, que reclamar engorda, ressentimento engorda, engorda. Porque são, né, sentimentos guardados no nosso coração que a gente vai alimentando aquilo lá. Então, é importante a gente ir entendendo como que tudo isso funciona, para a gente direcionar isso de forma correta. Então, o medo é uma paixão limitante. O medo é importante, mas eu não posso deixar com que ele me domine, porque senão eu vou tomar decisões erradas. Entende? Então, assim, existe para os dois lados. O que a gente precisa? Aprender a equilibrar tal situação. Só que muitas das vezes a doença que nos acomete nos dificulta a entender isso. Então, preciso com que alguém me ajude naquele determinado pensamento ali, porque senão eu vou tomar decisões erradas. O que a gente precisa desescolher para poder escolher algo novo? Eu preciso desescolher alguns hábitos. Eu preciso desescolher alguns alimentos que eu escolho para comer. Então, o processo de emagrecimento, por isso que a dieta não é ideal para emagrecer. Porque a dieta, a pessoa já vai fazer mudanças já para ela buscar perder peso, eliminar peso. Não, o emagrecimento eu preciso começar a limpar primeiro. Eu tenho que ir tirando aquilo que há de excesso.
Então, há excesso do quê na minha alimentação? Primeiro, eu vou tirando os excessos. Há excessos de beliscos, há excessos de carboidrato, há excessos de proteína, há excessos de produtos industrializados. O que há de excesso que a gente vai precisando desescolher? Porque a gente vai introduzindo coisas dentro de casa, dentro da nossa alimentação, dentro de nós, da nossa vida, a gente só vai se enchendo de coisa. Aí a hora que vai ver, tá tudo bagunçado. Aí do jeito que tá a casa, dentro da pessoa tá pior ainda. É os armários tudo bagunçados, o guarda-roupa tudo bagunçado, é o carro bagunçado, é tudo bagunçado. Dentro da gente é da mesma forma. Porque a gente foi se enchendo de muitas coisas pelo qual eu não preciso daquilo. Gente, nada nesse mundo nos fará feliz. Nesse mundo aqui, não. Só quem poderá nos fazer feliz é que nos criou. Importante vocês entenderem isso. E a partir disso, a gente vai tirando aquilo que é excesso, que está de excesso. Vocês vão ver, começar a tirar os excessos, vocês vão começar a incluir o que falta. Quantas pacientes começam a beber água depois que emagrece? É por quê? Porque está tirando os excessos. Excessos de beliscos, excessos de sucos, excessos de refrigerantes, excessos de bebida alcoólica, A hora que ela começa a tirar aqueles excessos, ela começa a colocar o que falta. Ela vai colocando água, ela vai colocando a fruta naquele horário, ela vai colocando a salada que não tinha, ela vai colocando coisas que faltavam. Mas não tem como as coisas ocupar o mesmo lugar. Então, a paciente que está em obesidade, ela tem excessos de coisas interiormente. E aquilo está fazendo com que ela tenha uma imagem diferente daquilo que ela é. Por isso que elas passam a ficar desconhecidas por elas mesmas. Ela não quer se ver no espelho, ela não quer comprar roupa, ela não quer sair, ela não quer conversar com ninguém. Por quê? Por conta desses problemas que estão de excessos. Aí vai desfigurando, gente, aquilo que de fato a gente precisa ser. Mas excessos esses de fazer, de comprar, de achar que a gente precisa cada vez mais de coisas. E aí a gente vai se enchendo de coisas porque está faltando alguma coisa. O que está faltando? Que está muito relacionado aos sentimentos. Onde entra a comida, para tentar aliviar aquela dificuldade que a gente enfrenta. Paciência é a chave da motivação. Gente, entendam, aceitam que nem tudo está sob o seu controle. Aceitam que o resultado nem sempre será aquilo que você gostaria que fosse. Isso vai libertando vocês da pressão de fazer mais, para obter mais resultado. Às vezes a gente tem que olhar para trás e ver o quanto a gente já avançou. E já se alegrar com o processo que eu caminhei. Olha, né, eu não fazia isso, agora eu faço. Ó, deixei de fazer isso. Olha, eu falo para os pacientes. Tem paciente que fala, doutor Thiago, 1 quilo na semana é pouco. É pouco 1 quilo na semana. Por tudo que eu fiz, eu deveria ter emagrecido mais. Aí eu falei, é mesmo? Você deveria ter emagrecido mais, mas como aí? Calma aí, vamos ver como que você esquematizou esse resultado aí, dentro da sua cabeça. Porque não está concordando com o que é. E aí eu começo, converso com a paciente e falo, não, calma aí, tá. Você emagreceu 1 quilo, beleza. Mas no processo, você eliminou 8. Aí ela fala, nossa, pior que você tem razão mesmo, né? Eu aqui me cobrando, me martirizando que eu só eliminei 1 quilo por tudo que eu fiz, mas eu já eliminei 8. É. Então você foca naquilo que você precisa, mas não esquece de mirar o todo que você já percorreu. Gente, se o resultado não acontece conforme a gente gostaria, é porque era para ser assim. O seu processo é para ser assim.
Eu tenho uma paciente que ela fez bariátrica. Ela fez bariátrica. Ela emagreceu. Deu problema na cirurgia dela. Ela precisou desfazer a bariátrica. Ela engordou tudo que ela tinha emagrecido. Aí sabe o que eu falei para ela? A bariátrica não era o caminho para você. Não foi você que fez o processo. Foi a cirurgia. Você precisa viver o seu emagrecimento, mas de uma forma que você construa ele e resolva aquilo que cabe a você resolver. Gente, pensa só e começa a entender que vencer a obesidade não é só eliminar peso e olhar para o corpo. É um bocado do que aconteceu com a história de vocês. Então, quando a paciente ela me mostra um resultado de antes e depois, e ela vê de onde ela saiu e onde ela está, e ela vê que ela viveu aquele processo, e ela não quer voltar mais onde ela estava, porque ela via que ela estava muito mal, só que a partir daquilo ela precisa continuar. Só que ela fez, ela se desenvolveu, gente. O que ela não tinha conseguido se desenvolver na vida. Por isso que ela estava sofrendo com tal doença da obesidade. Então, aquele excesso vai nos revelando uma fraqueza pelo qual ela não sabia que ela tinha. Mas a partir daquela fraqueza, ela pôde se fazer forte, porque Deus ajudou ela a emagrecer. Porque, gente, a gente não consegue nada sozinho. Então, se há dificuldades, é porque ou a pessoa está fazendo sozinha, ou porque ela está com uma dificuldade interior, ou porque algo está tirando ela de fazer o processo, ou ela não está no momento presente, ou ela foi passar por situações pelo qual está trazendo dificuldades, mas são dificuldades que dá para ser resolvidas. Entende? Então, a paciência é a gente entender que o fracasso, ele pode fazer parte do processo. Gente, a gente tem que celebrar os fracassos em muitos momentos. Porque se eu fracassei e eu olho para ele e que eu posso aprender com aquele fracasso e que ele faz parte da minha vida, porque se eu não tivesse fracassado e perdido tal situação, ou errado em determinada situação, eu não teria aprendido o que eu aprendi. E isso faz com que a pessoa melhore e seja resiliente. Mas ela não pode parar no fracasso dela. Porque Deus ele vai fazendo nova todas as coisas todos os dias. É a gente que não vai percebendo esse mover. É importante a gente ter ajuda, aceitar ajuda, procurar ajuda de quem construiu algo, de quem já passou por aquilo, de quem construiu aquilo. Então, a gente vai precisar, em muitas vezes, deixar de olhar o resultado e olhar para o progresso, para a gente se empenhar e crescer diante daquilo ali. Aí vocês vão ver como que vai valer a pena. E o quanto é prazeroso emagrecer, sim. É difícil? Vai depender do nível de consciência que vocês estarão. Essa paciente que emagreceu 18 quilos, eu estou projetando em fazer uma live com ela dia 31 de outubro. Para nessa live a gente discutir sobre o processo dela e ela entender de uma forma diferente, para ela comunicar, né, para os seguidores os medos, as provas, as dificuldades, as provações, se ela teve vontade de desistir ou não.
como que isso, né, se decorreu ao longo do processo. Então, vale a pena a gente emagrecer e muito. E se essa é uma dificuldade que vocês têm, que é a obesidade, saibam que esse é o caminho pelo qual vocês precisam percorrer para encontrar o que vocês têm na vida de vocês. Então, cada um vai ter um percalço. Cada um vai ter dificuldades diferentes. Por quê? É a partir daquele problema que vai ser a via para que a pessoa possa compreender a história dela. Possa entender os paraquês de tudo aquilo ali. Então, vocês vão utilizar dos 7 princípios do método, vocês vão utilizar do desafio detox, vocês vão utilizar do acompanhamento, a gente vai utilizar das nossas aulas, a gente vai utilizar a ajuda de Deus, que é importante. Então, lá dos princípios, são 7. 7 princípios. A gente entender a fome versus apetite, princípio da metade ao inteiro, a gente fazer o jejum das 8 horas para determinar a quantidade de comida, a regra do adiamento. O que é a regra do adiamento? Paty, dá para você usar. A Meire também. A regra do adiamento é a gente dar uns passos para trás. Não, espera aí. Eu não vou comprar ainda, eu não vou comer ainda. Calma aí. A gente tem que dar alguns passos para trás e adiar. Não, depois eu como. Depois eu como. Não estou com fome agora. Então, adia o momento de comer. Que não é fome. Só que vocês não vão só adiar. Começa a perceber o que vocês sentem por ter adiado aquilo que vocês iriam comer. Importante a gente se conectar, se perceber. É importante isso. Aí tem o princípio do destrave e queime, que é a gente evitar comer todos os dias nos mesmos horários, mesmos alimentos, a gente buscar a variedade alimentar. Tem o princípio do jejum em minutos. Quando vocês sentirem fome para comer, espera ainda uns 10, 15 minutos para se alimentar, tomam água. Isso é importante, porque vai ativar o metabolismo de vocês. E a regrinha da compensação. Gente, extravagou, aumenta o intervalo para a próxima refeição. Porque se vocês comeram a mais, vocês têm uma energia maior para que o corpo consuma. Então, vocês podem compensar para a próxima. Não necessariamente vocês precisam comer na próxima. Dá para vocês deixarem de se alimentar em determinada refeição por não estar com fome. Porque na refeição anterior eu comi em excesso. E sobre a simbologia do emagrecimento que eu falei para vocês do carro, imagina só. Vocês precisam fazer um trajeto de 300 km. Vocês vão andar 300 km com o carro. O que vocês precisam? Abastecer o carro, certo? Suficiente para chegar no lugar para onde vocês vão. Se vocês abastecem pouco, vocês vão parar antes do destino. Se vocês abastecem muito, se vocês enchem o tanque e até um pouco mais do destravamento lá da bomba, vocês vão chegar lá e ainda sobra gasolina. Essa gasolina que a gente coloca no carro, a gasolina do corpo, são as quilocalorias do alimento. Então, o alimento ele vai fornecer um combustível para a gente. Só que o nosso organismo ele é flex. Só que você tem regras para evitar problema.
de erros alimentares, que vai gerar um problema, um processo de adaptação, fermentação e tudo mais. Então, a gente tem que entender esses combustíveis. Então, os combustíveis, eles são divididos em macronutrientes. Carboidrato, proteína e gordura. As vitaminas e os minerais, é como se eles fossem os aditivos do carro. A gente coloca aditivos no carro para ele funcionar melhor. Esses aditivos são as vitaminas e minerais para fazer as reações físicas do corpo, as reações bioquímicas, são as vitaminas e minerais. Por isso que é importante comer os 4 grupos alimentares: fibra, fruta, proteína e carboidrato. E diante disso entra a gordura também, né? Só que o processo de emagrecimento, o que vai acontecer? Se vocês comerem em excesso de alimento, vocês vão ter energia de sobra. Vocês vão precisar aumentar o intervalo para a próxima refeição, para não sobrar esse combustível. Se vocês comerem menos, vai ser energia menor. Vocês vão ter fome antes. Inclusive, grupos alimentares. Se vocês comerem uma fruta, a energia é menor. Se vocês comerem carboidrato, a energia é maior. Então, o combustível do nosso corpo depende do que a gente escolhe. Gente, tem pacientes que comem por precaução, para não ficar com fome. Elas comem antes da fome. É como se a gente abastecesse o carro toda hora. Se eu estou abastecendo o carro toda hora, só que o carro não dá, né? Porque senão vai transbordar e a bomba vai destravar lá. No corpo, a pessoa ela vai sempre transbordando de energia, de alimento. O que o corpo faz? Ele vai estocando, vai fazendo estoque. Então, a gente precisa consumir a fonte de energia que eu preciso usar para agora. Não precisa estocar. Só que lembra da questão da escassez. A gente tem um sistema de sobrevivência dentro da gente. Isso existe. E a gente quer estocar. A gente quer estocar comida. Porque se acabar a comida, a gente não morre. Então, nosso organismo ele tem um sistema de reserva, de guardar. Só que, gente, hoje a gente não precisa guardar alimento. A gente encontra alimento em todo lugar. Aplicativo e tudo mais. Eu só preciso comer para que daqui horas eu sinta fome para comer de novo. Então, por isso que eu ensino aos pacientes esperarem a fome para comer, porque a energia que vocês comeram antes, ela se esgota. É como se o carro já não tivesse mais combustível. E aí vocês esperam um pouquinho, tomam água, esperam um pouquinho. Depois que a fome chega, o corpo usa a reserva. Aí vocês comem de novo, você abastece o carro de novo. E da metade ao inteiro, porque a metade às vezes é o suficiente. Às vezes a metade é o suficiente. A gente não precisa comer o tudo. E pacientes que comem muito rápido, descansem o talher. Coloca o talher na mesa, pega e come, descansa o talher, pega o talher e come. Porque o comer rápido também está muito ligado com a rotina de vocês. E para que vocês também sintam uma sensação de prazer quando vocês enchem. Então, dá aquele up de dopamina ali para vocês terem comida em excesso. Então, é importante a mastigação. Por isso, porque a digestão começa na boca. Então, quanto mais presente vocês estiverem para se alimentar, melhor. Então, percebe que o carro, ele tem um sistema de funcionar, o nosso corpo também. O carro a gente obedece por conta do manual. O nosso corpo, a gente vai fazendo de qualquer jeito por conta dos impulsos, dos desejos, dos vícios, dos dessabores da vida, dos problemas, a gente não fala o que tem que falar, engole as emoções, e aí palavras não ditas, enfim, a gente tem um monte de coisas para
gerenciar isso dentro da gente. Aí, se a gente não consegue, a gente vai enfiando tudo para dentro. Aí vai comendo os problemas. Então, a gente é um ser muito complexo. Por isso que a gente precisa de ajuda. Tá? Só que para emagrecer, a gente precisa ainda de um outro combustível, que não vem do alimento. A gente precisa de um outro combustível chamado inconformismo. Porque a vida, ela é movimento. Gente, quem não faz nada, está fazendo. O não fazer é fazer. Na vida, a gente não fica estagnado. A pessoa acha que está estagnada. Mas alguma coisa ela está fazendo. Se ela não está fazendo conscientemente, inconscientemente ela está fazendo e aquilo vai prejudicar ela. Então, não se conformem com o que vocês vivem. A gente precisa sempre buscar ser melhores, a melhorar, a almejar coisas desse mundo, sim, mas de forma equilibrada. As pessoas perderam de buscar aquilo que Deus tem para elas mesmas. Gente, porque Deus ele tem um reino para a gente. É grandioso demais as coisas, mas as pessoas estão preocupadas e ficando com as migalhas que o mundo dá. E o quanto que o emagrecimento, as pessoas também perderam a fé de emagrecer. Isso vai minando a fé delas. E isso vai gerando cada vez mais um distanciamento de Deus. As pessoas elas não têm mais conseguido se conectar com Deus. Porque a conexão com Deus, ela exige silêncio. Gente, venhamos e convenhamos. Silêncio hoje está difícil. E silêncio não é ausência de barulho. E como está difícil silenciar. Por isso que para orar a gente tem que entrar no quarto, fechar a porta e orar para Deus. Percebe que é no íntimo. Então as pessoas elas não têm tido anseio mais da vida. Elas têm perdido desejos pelo qual sempre houve dentro delas, mas pelas coisas que a gente vai vendo, né? As pessoas vão perdendo a esperança, as pessoas vão perdendo a fé, as pessoas vão se distanciando de Deus. Será que Deus existe mesmo? Tantas coisas acontecendo. A gente não pode se conformar com este mundo. Isso está escrito na palavra de Deus. E o emagrecimento vai dando para vocês um movimento de vida capaz de vocês encontrarem aquilo que Deus tem para vocês. E quando vocês perceberem que vocês estão ficando mais livres para fazer as escolhas, que vocês estão menos impulsivas, precisando de menos prazeres que vêm do alimento, melhor vocês estarão com vocês mesmas. Então, o propósito é muito importante. E a gente revendo os propósitos, a gente vendo as dificuldades, como a Meire pontuou, como a Paty pontuou, a gente pode abordar isso de uma forma melhor na consulta. Então, cada consulta a gente vai abordando coisas diferentes, mas é importante vocês começarem a se perceberem, a terem autopercepção. Se eu não comer, o que acontece? Tem muitas pessoas, tá? Isso acontece bastante com a depressão, que as pessoas elas reforçam a tristeza. Elas se sentem tristes, ao estar triste, elas comem. Quando elas comem, elas reforçam a tristeza. Elas ficam mais tristes ainda. Porque ela não quer ver, não quer sentir, ela não quer passar por aquela tristeza. Mas comendo, ela está reforçando mais a tristeza dentro dela.
Porque aí ela está forçando aquela tristeza. Mas ela está querendo ter um saborzinho ali mais gostoso que vem do doce, para que ela não fique tão triste assim. Mas a tristeza é normal. É importante a gente se respeitar e nos permitir a isso também. Tem dia que a gente não vai estar legal. E tá tudo bem não estar legal. Entendeu? Então, tem sentimentos que a gente sente, que a gente passa, situações difíceis, que a gente não quer estar naquela situação ali, mas é aquela situação pelo qual eu preciso. Porque mediante daquilo ali eu vou encontrar o caminho e o significado pelo qual eu sempre fujo. E não precisa fugir. É porque é doloroso, mas por trás daquela dor existe vida. Porque aconteceu, gente. Está acontecendo. Então, existe vida por trás daquilo. Se existe vida por trás daquilo que eu estou passando, Deus está naquilo. Mas a pessoa não, ela prefere comer. Ela vai e se enfia de comer. Ela reforça mais ainda o problema. Ao invés de ela resolver o problema, ela está mais distante ainda de resolver. Mais problema de saúde, mais obesidade, mais doença, mais... Vocês entenderam? Então, quando a gente vai tendo esse entendimento e essa percepção, as coisas melhoram. Então, para você ver o quanto que a gente conseguiu explorar, trazendo os 4 maiores erros de emagrecimento que as pessoas fazem. Então, vamos retomar os 4 maiores erros. Quando a pessoa foca na solução e negligencia as questões, quando ela vive no automatismo, quando ela tem a impaciência, quando ela busca emagrecer sozinha. As pessoas, elas terão insucessos. Dúvidas? Escrevem aí, comentem aí. O que vocês precisam saber, como foi, o que vocês tiraram, anotaram aí de mais importante. Era isso que eu tinha que trazer para vocês nessa nossa aula de hoje. A Suzana, quando a gente não come, não sente fome, fica muito tempo sem comer, também faz mal? Suzana, o que acontece? Quando a paciente não come, não sente fome, ela está numa adaptação do corpo muito grande, porque não é normal não sentir fome. Isso foi perdido, né? Essa percepção, esse entendimento da necessidade do corpo. Então, a gente precisa emagrecer para ir reconquistando isso, né? Ficar muito tempo sem comer faz mal? Não necessariamente. Não necessariamente. Se você não está com fome, não se obrigue a comer, tá? O que faz mal? Não comer durante o dia. Não comer nenhuma refeição. Então, nesse caso de não sentir fome, nós devemos comer sim, mas de 2 a 3 vezes ao dia. 2 a 3 vezes ao dia. Não mais que isso. Em horários espaçados. E todo dia variar o momento de comer. Você não precisa fazer todas as refeições. Então, por exemplo, não precisa fazer café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta. Não. Você vai comer de 2 a 3 vezes ao dia. O almoço é a principal refeição. Então, um dia você pode fazer café da manhã, almoço e janta. No outro dia, não estando com fome, não toma café da manhã. Você pode comer uma fruta no meio da manhã, almoça e janta. Você já mudou do dia anterior, você não fez café da manhã. Aí no outro dia, você não toma café da manhã, não come no meio da manhã, aí você almoça. Então, o almoço vai ser a primeira refeição. Aí você faz um lanche de tardezinha, que seja uma fruta, e aí você janta à noite.
Então, vai ter dia que você pode fazer café da manhã, vai ter dia que não. Você pode colocar uma fruta no meio da manhã, pode ser que você não precise comer de manhã, o almoço seja a primeira refeição. Essa variedade de horário, de momento de comer, vai ajudando o teu corpo a fazer reações diferentes. Porque senão o corpo ele faz as mesmas coisas todos os dias. Aí ele não muda. Ele fica todo dia fazendo as mesmas reações. Então a gente precisa alternar até a gente ir emagrecendo e a gente voltar a ir tendo essa percepção da fome. Porque o não sentir fome também pode ser uma resistência à insulina. A insulina ela está defeituosa, você está com aumento de glicose na corrente sanguínea. Aí essa glicose não entra para dentro da célula, não te forma, não te dá energia, automaticamente você não sente fome, porque o corpo entende que você está com energia circulando, mas é por conta de um problema na resistência à insulina. Aí o emagrecimento vai melhorando isso. Entendeu? Pode ser um processo de intoxicação, pode ser falta de água. Aí o corpo ele não tem uma boa hidratação, você acaba não tendo uma saciedade de forma fisiológica pela água, você acaba adaptando o corpo nos momentos de comer. Então não faz mal não comer, gente. É preferível não comer do que comer. Não, na dúvida, não come. Na dúvida, não come. O que vocês têm que atentar é que a gente não pode deixar de comer pelo menos 2 vezes no dia. Pelo menos 2 vezes no dia a gente tem que comer. Tá? A gente não pode ficar sem comer para não entrar num processo também de autoproteção, de autopreservação, o corpo entender uma questão agressiva, e aí o cérebro não conseguir liberar, né, ali a perda de gordura, tá? O emagrecimento. Mas a variedade, para esses casos, é muito importante. Eu utilizo muito essa variedade quando o paciente está em efeito platô, estabilizou o peso, peço para o paciente variar, ou pacientes com obesidade gravíssima, eles não sentem fome também, porque o corpo está altamente adaptado, resistência à insulina, é assim, resistência aos hormônios que iria funcionar corretamente. Então, ele não vai sentir fome, ele pode ficar 24 horas, 36 horas, que ele não vai sentir fome, mas ele não pode ficar sem comer. Então, oriento ele a comer de 2 a 3 vezes ao dia em momentos diferentes, mantendo o almoço como a principal refeição. As outras ele pode ir mesclando, ele pode ir alternando, tá? Vamos lá, Meire deixou mais claro que eu não tinha tido de percepção. Isso, Meire, percepção. Se eu estou querendo colocar algo específico no momento que eu não deveria comer, o que está me faltando que eu estou querendo sobrepor aquilo? É importante isso. Percebe que horário específico, alimentos específicos. A gente precisa começar a compreender isso, ter percepção, entender que eu não preciso comer. Em momentos assim, gente, a oração vale muito. Muito, mas muito mesmo, tá? Até para Deus nos ajudar a ter uma percepção melhor daquilo que nos falta. Porque não tem nada, gente, nada que nos falta que Deus não há de preencher. Não vai ser com coisas que a gente vai conseguir resolver. Pelo contrário, com coisas vai piorar ainda mais. Eu estou bolando uma oração no emagrecimento, que eu vou dar para vocês fazerem em momentos de dificuldade com as questões de emagrecer. Aquela precisa resistir até vontade de comer. Tem como, gente, a gente conectar questão com a oração. Entendeu? E tem uma outra coisa que é importante, tá? Aquilo que a gente não consegue resolver, entende que resolvido está. Se é a situação que você está passando, você não consegue resolver, resolvido está ou estará. Não vai ser o que eu vou conseguir. O que cabe a mim fazer? Aí eu faço. Se não, não vai ser eu que vou resolver. Então, resolvido está.
É muito importante isso, tá? E é isso. E lembrem, tá? Só quem nos criou nos fará feliz. Não tem nada nesse mundo aqui que nos fará feliz. Nada. O que vai começar a nos deixar feliz aqui, mas não por completo, é a gente se apropriar daquilo que Deus tem para nós. Quanto mais a gente se apropria das coisas de Deus para nós, mais feliz a gente fica. Mas ainda assim, ela não é uma completude de felicidade. Mas já é um início. E que não é fácil. Por que não é fácil? Porque o mundo quer atravessar as coisas de Deus, né? Por isso que a gente precisa ir nadando contra a correnteza. Entenderam? Mais alguma coisa aí? Bota aí dúvida aí, Pati. Essas aulas é muito importante porque a gente vai trazendo as dúvidas de vocês, percepções. Gente, e assim, vocês que participaram da aula, vocês estão de parabéns porque o nível de consciência de vocês estão melhores. Estão melhores. De verdade. Quantas pessoas eram para estar aqui e não estar? Estão buscando coisas que talvez nem precisem. Claro que outras teve compromissos, né? Que é importante. Depois elas podem assistir às aulas gravadas, vou estar disponibilizando. Mas estar presente nos colocam no nível de consciência melhor. E foi um tempo muito bom, proveitoso. A gente não perdeu tempo. A gente ganhou conhecimento para poder continuar. E aí vocês passaram esse tempo já resolvendo tudo isso. E aí a gente ganha com isso. Agora, quem não esteve presente vai precisar parar um tempo para ver quando que elas vão conseguir colocar em dia, né? Vou também passar a orar na hora que me dá essa vontade de... Exatamente, Paty. Você está conseguindo, você está buscando adocicar algo, colocar sabor, doçura em algo que não tá legal. Por isso que vem esse desejo, essa vontade. É uma vontade. Mas lembra que toda vez que você tem vontade, consegue segurar ela, e você ora, entrega a Deus essa dificuldade que você está tendo, você se melhora diante dela. Então, a melhor hora de comer um doce não é nessa hora que vem dessa vontade incontrolável. A melhor hora de comer um doce é quando tá legal. Aí você vai, eu vou lá sentar e comer um doce agora. Tal doce que eu vou degustar e saborear o doce. Você não está precisando adoçar algo interiormente. Entendeu, Paty? Isso é diferente. Você conscientemente vai lá, senta e come o doce que você quer. Aí você degusta o doce. Nossa, como é bom. Aí você sente sabor. Aí você ativa os seus sentidos. Agora, o comer por comer, às vezes nem sabor não sente, comeu, e aí não foi legal. Não deveria ter comido. Então é importante na hora do almoço, sempre antes do almoço, depois do almoço, a gente orar a Deus pela oportunidade, pelo alimento, abençoar quem fez, a gente que pôde comprar, a gente que se alimentou. Aí a gente entregar a Deus aquele ato, porque a gente passou a nutrir o corpo. Isso é importante. O alimento nos serviu para com que a gente nos melhore para poder continuar o nosso dia. E depois disso, comece a observar vocês. Se eu não comer, o que acontece? Importante. Muito importante. E aí a gente vai tendo mania de sobrepor uma coisa sobre a outra. Só que, Paty, você tirando esse doce que está sobrepondo o almoço, só tirar ele por tirar não vai te conectar a nada, não vai te significar nada. Se você fizer uma oração no lugar desse doce, aí sim você vai ter uma melhora. Você vai conectar algo
no lugar que seria o doce. Não fica vazio. Entendeu? Não fica vazio. É igual você, Meire, naquele lugar que você ia comer o carboidrato, no lugar do carboidrato você precisa colocar alguma coisa. Eu vou ler um salmo. Eu vou recitar um versículo que eu lembro bíblico. Eu vou fazer uma oração. Eu preciso colocar algo naquele lugar. Colocar algo naquele lugar. Porque a gente sabe, gente, não é às vezes do alimento que eu estou precisando. Não é do alimento que eu estou precisando. Porque eu não estou com fome. Eu vou para a água, eu vou para a oração, eu vou meditar, eu vou fazer alguma coisa, arrumar uma gaveta, lavar uma louça, eu vou varrer, eu vou fazer algo concreto, diferente do que comer. Vocês vão ver que vai melhorar vocês. Combinado? Mais alguma pergunta aí? Espero ter ajudado vocês aí com esse conteúdo. E agradeço também as que assistiram e irão assistir essa nossa aula. Quem sabe vocês também poderão rever. Eu estarei depois disponibilizando a gravação, tá? Eu farei a próxima aula agora para a turma que realizar o desafio Detox. Então, a próxima aula agora, do mês de outubro, vai ser dia 21 de outubro, depois do desafio. Aí eu vou falar sobre alimentação e nessa próxima aula, dia 21 de outubro, sobre alimentação fisiológica, eu vou trazer alguns casos de alimentação para vocês. Como que as pacientes comiam e não estavam conseguindo emagrecer, pelo contrário, engordando, e como elas devem comer. Então, eu vou trazer casos práticos para vocês entenderem aonde há o erro. Aí vocês aprenderem a combinar melhor os alimentos, tá? Então, vai ser uma aula mais ali na prática, com o caso da forma de como as pessoas se alimentam e aonde há os erros ali. Aí, sabendo onde estão os erros, a gente evita. No lugar dos erros, a gente vai colocando acertos. Combinado? Tchau, gente. Ficam com Deus aí. Tchau a todos nós. Me conectem no WhatsApp, me chama lá, me manda mensagem. Obrigada, doutor. Uma foto do peso. Eu que agradeço, Meire. Espero ter contribuído aí. Acredito Contribuiu muito. Em relação só ficou mais claro que a gente já tinha conversado naquele dia. Então, naquele dia não deu para a gente concluir tudo. A gente concluiu. Não deu, mas hoje, quando você foi falando, aí já, as fichas vão caindo, né? Na verdade. As fichas, isso, vai caindo as fichas. Isso que é importante. Quando as vai caindo... As percepções vêm. As percepções vêm, ficha vai caindo, aí a consciência vai aumentando. Sim, sim. Aí, à medida que aumenta a consciência, aí vocês vencem as más inclinações. Amém. Aí a gente vai melhorando diante disso. O emagrecimento, ele só vai ser canal de algo maior quando ele faz exatamente isso. Sim. Porque a pessoa fazer cirurgia por fazer, dieta por fazer, remédio por remédio, academia, ela está conectando no quê? Entendeu? Sim. Porque a gente é canal de algo. A vida não termina em mim. Não pode ser tudo em mim. Entendeu? E quando você consegue diagnosticar onde está, na verdade, por exemplo, o que te falta e como que você pode substituir, eu acho que vai ficando mais claro também, né? Porque quando vai acontecer, você já tem aquela consciência, então fica mais fácil. Quando você faz, por exemplo, sem consciência, você vai fazendo e é diferente agora. Porque você já sabe o que é. Aí, sabendo o que é, aí você tendo alguém que conduz o processo, aí você vai colocar aquela situação mediante
aquela luz ali que vai nos iluminando, aí vai dando clareza. Sim, sim. Aí já deixa de ser sombra. Entendeu? Uhum. Aí não fica vago. Então tem como eu preencher aquilo que me falta. Exatamente. Agora, quando eu não tenho alguém que vá fazendo isso comigo, vai ficando vazio mesmo. Aí não conecta nada, não traz significado, aí volta à tona tudo de novo. Por quê? Aquilo não era o que ela deveria fazer de fato. Ela não encontrou ainda e ela está à busca de encontrar. Sim. Entendeu? Muito obrigada, viu? Então a gente vai conectando e entendendo. Não é por isso que eu estou fazendo algumas. Estou conectando aqui algumas orações para a gente encaixar em determinados momentos. Sim. Que a gente sabe que Eu é. gostei dessa ideia. Nunca Entendeu? pensei nisso. O quê? E em conectar orações nesses momentos, né? Conectar as Porque, orações nesses exato, momentos. porque às vezes eu sinto a vontade, aí eu penso, não, eu não vou. Mas aí depois é mais forte do que eu. Eu acho que agora será diferente quando você vai lá e faz uma oração. Exatamente. Eu sinto vontade de comer, mas eu não posso. Sim. Não, não vou comer. Meu, a pessoa perde. Perco, a maioria das vezes eu perco. A pessoa perde. Então, eu tenho feito alguns pontos e eu tenho aí, a partir disso, nós vamos fazer uma oração para isso. Eu até tenho gravado alguns vídeos para ensinar as pacientes disso. Não tem como você entrar em choque com a gula. É, não tem mesmo. Vai entrar em choque com a gula, você vai perder, ué. Entendeu? Então, aí a gente vai melhorando e colocando o que precisa nessas lacunas aí. Sim, Combinado? E assim a gente vai avançando. combinado, então. Tá bom? Tá bom. Fica com Deus. Fica com Deus aí, a gente vai se falando. Se você conseguir Amém. participar do dia 21, vai te ajudar também na parte da alimentação. Tá, eu vou participar, sim. Tá bom? Tá bom? Fica com Deus aí. Estou no foco. Tamo junto. Amém. Vamos em frente. Até Tchau. mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.